Vamos aqui continuar nossos estudos sobre a parte da astronomia, né, da física, a parte astronômica. Na última aula nós estudamos as leis de Kepler. Hoje vamos passar a estudar o complemento dessas leis, né, que seria o complemento é a gravitação universal, que já ao contrário das leis de Kepler, né, aqui foi um dos conceitos determinados pelas três leis de Newton, né, que foram caracterizados pelas três leis de Newton. Mas antes de iniciar, gostaria de fazer essa pergunta aqui para vocês, né? Gravidade zero, isso existe mesmo? Aí fica a pergunta aí para vocês responderem se realmente existe a possibilidade de nós aplicarmos a gravidade zero. Lembrando que a gravidade na Terra é 9,8 aproximadamente, né? A gravidade é o que provoca nos corpos que possuem massa o chamado peso, né? Muitas vezes mal interpretado como sendo massa, mas massa é uma unidade, peso é outra completamente diferente. Vamos aqui. Quem foi que definiu a gravitação universal, né? Como nós já estudamos, o Newton foi um dos maiores cientistas que deram contribuições, né, à humanidade. Ele é um dos mais importantes, porque o que é que ele fez? Né? Através das suas três leis, ele conseguiu definir como que os corpos interagem na Terra, né? E não somente na Terra, mas também no espaço, que é exatamente o que a gravitação nos diz. Mas como foi que ele chegou a essa definição? Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita, que é o que faz ela estar girando em torno da Terra, é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. O que é que isso quer dizer? Eles têm, devido à terceira lei, né? Força de ação e reação, existe uma força de interação entre a Terra e a Lua, que está girando em torno da Terra, cujo essas forças de interação, elas mantêm esses dois corpos em estabilidade, porque a força que a Terra aplica sobre a Lua é a mesma força que a Lua aplica sobre a Terra. Vamos aqui para caracterização do que eu acabei de dizer para vocês. A lei da gravitação universal estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa, proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. O que é que isso caracteriza? Se eu tenho dois corpos aqui, um corpo de massa Mzão e um corpo de massa Mzinho, eles têm uma dependência entre essas duas massas, e além dessa dependência entre as duas massas que o compõem, eles vão ter outra dependência, que é a distância entre esses dois corpos, cujo, pela lei da gravitação, nós temos que isso daqui pode ser transformado em força gravitacional, certo? Um Fzão, que é chamado força gravitacional, vai ser igual a G, que é uma constante gravitacional universal, ou seja, ele possui um único valor, esse Gzão aqui, que não é aquele Gzinho que a gente estudou anteriormente. O Gzão é a constante gravitacional vezes a massa do Mzão, vezes a massa do Mzinho, dividido tudo isso pela distância entre os dois corpos, que é D, elevado ao quadrado, que foi exatamente o que foi dito aqui nessa definição da lei da gravitação universal. Vamos aqui, como eu já estava explicando,
o F é força de atração gravitacional entre os dois corpos. O G é constante gravitacional, que essa constante gravitacional, ela é, ó, G é aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado sobre quilogramas ao quadrado. Ok? E nós temos que o Mzão e Mzinho é massa dos corpos, e o D, que é a nossa última unidade explicada aqui, é a distância entre os centros desses dois corpos. Aí aqui eu trago, ó, se eu estiver dando o exemplo como o Sol e a Terra, qual que é a força gravitacional entre esses dois corpos? Ela vai ser caracterizada pela distância do centro do Sol até o centro da Terra. Ok? Então, o D vai ser essas duas distâncias. E a massa do Mzão e do Mzinho seriam as respectivas massas do Sol e da Terra. Aí, importante caracterizar aqui para vocês uma coisa que a gente já estudou, né? Que é exatamente a gravidade na Terra. A gravidade, ela na Terra, ela possui, como eu já falei, 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Mas dependendo da localidade onde você se encontra, essa gravidade ela pode ser alterada. Por que ela é alterada? É exatamente pela lei da gravitação universal. Quanto mais próximo ao Sol, mais rápido o movimento do objeto, e isso faz com que os planetas mais distantes também tenham velocidades menores. Aí, essa força aqui atuante, ó, aí vocês veem, ó, a zero, altitude, né? Altitude zero, que é exatamente no nível do mar, né? Você tem 9,83 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Agora, se você estiver no cume do Monte Everest, que é o ponto mais alto no planeta Terra, né? Você vai ter lá uma aceleração da gravidade de 9,8. Diferençazinho só de 3 dígitos, né? 3 milésimos. Aí, se você tiver a 36,6 quilômetros acima, né, da superfície, maior altura atingida por um balão tripulado, você vai estar lá, a aceleração da gravidade é 9,71. Caso você esteja a 400 quilômetros, que é a órbita de ônibus espaciais, você vai estar com a gravidade de 8,7. Então, a quanto mais acima da atmosfera você esteja, maior vai ser ou menor vai ser a aceleração da gravidade atuando. E o que é que isso quer dizer? Menor vai ser a força, peso de resistência para um possível tripulante a uma nave. E aqui nós temos, ó, por último, temos a aceleração atuante em um satélite, né? O satélite de comunicação geralmente fica a 35.700 quilômetros da superfície da Terra. Ele fica altíssimo, né? Vamos lá, então, aqui. Passando à frente, vamos para um exercício resolvido. Um exercício de aplicação da lei da gravitação geral, né? A lei da gravitação universal, na verdade. Aí o que é que você vai ter aqui? Ó? Eu tenho, ó, calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg distante, 5 metros uma da outra. Como é que a gente vai calcular isso? Você vai pegar aquela formulazinha que eu acabei de mostrar, ó, Fg, que é força gravitacional, vai ser igual a G, que é a constante universal, né? Gravitacional universal. E você tem a massa que ele disse, que é 500 kg, né, do Mzão, e a massa do Mzinho, que é 500 kg também. Para descobrir a força, basicamente você vai substituir. Ó. E quem é esse R aqui, professor? É a distância. A distância é 5 metros, então só fiz substituir o 5.
Fazendo nossos cálculos, vocês vão chegar ao valor da força gravitacional, ela é igual a 6,67 vezes 10 a menos 7 newtons. Ok? Então, chegando a isso daqui, como eu achei que era um exemplo mais simples, botei outro exemplo aqui para que nós possamos aprofundar mais ainda o nosso conhecimento sobre a lei da gravitação universal. Vamos aqui. Qual a intensidade do campo gravitacional da Terra sobre a Lua? Como é que a gente descobre isso? Os dados estão aqui, ó, dados. G é 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas. M da Lua, né, a massa da Lua, 7,36 vezes 10 a 22. E o R entre a Terra e a Lua é 3,82 vezes 10 a 8. Vamos lá aplicar esses dados aqui. Aplicando na lei, lá, né, na lei gravitacional, que é o que ele quer, que aqui coloquei como G, mas na verdade é força gravitacional, viu, pessoal? FG. FG, a força gravitacional vai ser igual a quanto? O Gzão eu tenho que é 6,67 vezes 10 a 11, a menos 11, né? Vezes, aí é só substituir os dados, ó, aqueles dados que eu tenho lá, ó, vezes, aí, mais 7,10 a 22. Aí, substituindo tudo, nós vamos encontrar que G é igual a isso daqui, ó, 2,76 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ok, meu povo? Então, isso daqui foram questões de aplicação. Na aula presencial, nós vamos poder ver mais outras questões de aplicação desses conceitos. Atividade experimental. Perguntei inicialmente para vocês, ó, o que é gravidade zero, né? O que é gravidade zero? Aí fica aí como missão para vocês descobrirem o que seria a gravidade zero. Eu dei uma tabelinha ali sobre as gravidades e vocês podem ver aqui na imagem, ó, o que seria o conceito de gravidade zero. Vamos atrás e pesquisar, pessoal. Fica aí o referencial. Caso tenham dificuldades, o livro Conexões com a Física, volume 1. Lá existem vários exemplos resolvidos para vocês acompanharem. E as páginas 173 a 176. Fico por aí aqui, pessoal, e até a próxima aula.